Meu nome é Flávio, né? Nós estamos do Rio de Janeiro, na cidade de Cabo Frio, e nós recebemos uma proposta para vir trabalhar em Macau, na minha área, né, de engenharia civil, em 2006. E já se vão 11 anos que nós estamos aqui em Macau. Nós viemos para Macau, acho que é um sonho da maioria dos brasileiros, né? De fazer a vida fora do Brasil, juntar um bom dinheiro e voltar para comprar casa, né, para ter uma vida melhor, entre aspas, né, no aspecto financeiro. Bem, meu nome é Valéria, eu estou aqui na China, sou esposa do Flávio. Nós viemos aqui para realizar sonhos, né, conquistas materiais. Então, quando nós recebemos a proposta, eu não era cristão, né, não conhecia Jesus, eu era religioso, como eu falo sempre, né, ia à missa, aquelas questões todinha, catecismo, né, a igreja católica, a primeira comunhão. E eu era muito religioso, de uma família tradicional religiosa, como a maioria das pessoas no Brasil, das famílias no Brasil. Então, quando nós viemos para cá, foi o nosso sonho, né? Um bom emprego, né? Um bom salário, uma cidade, vocês podem ver aí, bonita, segura. E ali começou o nosso sonho se materializar, né? Na parte financeira. E, ao mesmo tempo, esse sonho começou a virar um pesadelo, né? Justamente por buscar a felicidade ou achar que a felicidade viria através dessas coisas, né? Dos bens materiais. Então foi um processo nos 2 primeiros anos, de 2006 a 2008, muito dolorido, né? Para mim, né? E para minha esposa. E na ocasião nós tínhamos a nossa primeira filha, né? Que tinha 1 ano e 2 meses apenas. Então foi aquele ruptura, né? De cultura, né? A China é uma cultura completamente diferente do Brasil. E tendo aquele bebê, né, de 1 ano e 2 meses, não tinha aquele apoio da família, que geralmente, primeiro filho, né, eu sou o filho mais velho, e as vós ajudam a cuidar, os tios, então isso foi também muito impactante para a gente, né, viajar para o outro lado do mundo, né, com uma criancinha de 1 ano e 2 meses, e buscando essa felicidade, que era nas coisas materiais, né. E eu sempre falo que ali começou, né, deslumbrante Macau, essas luzes todas, né, os cassinos. E a gente, poxa, é aqui que a gente quer viver, aqui que a gente vai ser feliz. E esse sonho começou a se transformar em pesadelo, né? Justamente pela falta de ter Jesus na vida, né? De ter o principal objetivo na vida, as coisas financeiras, as coisas materiais. Então, começou o nosso grande desafio como casal, né? Eu, por não dominar a língua, né, inglesa, eu tinha que me esforçar muito no meu trabalho para compensar essa falta. Então eu fiquei muito focado no trabalho e minha esposa, por outro lado, em casa, cuidando de um bebê, né? Sem mais laço de amizade, sem laço de família, começou a ficar isolada, né? E eu não percebia isso. Nos 2 primeiros anos que nós já estávamos morando aqui em Macau, eu tive depressão e não sabia. Então, tinha dias que eu acordava bem, com vontade de ir na rua, com vontade de ver as pessoas, e tinha dias que eu não tinha nem vontade de sair de casa. Por quê? Porque o impacto, né, o choque cultural foi muito grande. E o Flávio, logo que chegou aqui, ele já teve que começar a trabalhar, tipo 12, 14 horas por dia. E ele teve que se dedicar completamente ao trabalho, porque tinha que aprender a língua, né? Tinha que aprender os termos técnicos, as leis, tudo na área profissional dele. E, enquanto isso, eu deixei tudo, né, para seguir o meu marido, deixei a minha vida profissional, deixei as minhas amigas, a minha família, a minha mãe, né? E fiquei bastante isolado aqui, porque também não conseguia me comunicar em inglês, muito menos em chinês, né? Então, a minha rotina mudou completamente. Naquela visão do marido, né? Poxa, mas eu não entendo a minha esposa, né? Temos tudo aqui que nós sonhávamos ter e ela não está feliz. Então, começou a termos atritos, né? Nessa situação de achar que um não mais ama o outro e que a melhor coisa seria separar. E a coisa foi tomando um volume que chegou a quase agressão física, né? O tal estado que a gente vivia aqui, né? E eu não percebia isso, né? Hoje eu reconheço que eu errei muito, né?
estar dedicado muito ao trabalho e esquecer a família em casa. Porque o meu pensamento estava provendo financeiramente, né? A minha esposa tinha que entender isso, eu tinha que estar trabalhando 12, 14 horas por dia, né? E chegava em casa à noite e queria tudo pronto, tudo arrumadinho, né? Como os maridos às vezes pensam, né? Bateu de tudo, assim, insegurança, tristeza, saudade. E isso tudo foi me oprimindo, né? Eu aceitei Jesus com 15 anos, mas cheguei aqui desviada, né? Então, a minha mente foi muito oprimida aqui. E a depressão quase que acabou comigo. Eu cheguei a ouvir voz de suicídio. De dias assim, de chegar na janela e aquela voz diz: por que você não se joga daí? Que vai acabar os problemas, acaba tudo, acaba a saudade, acaba a solidão, acaba todo esse drama que você está passando, né? E eu ouvia aquela voz assim, olhava para a janela e de repente vinha aquela lucidez assim: não, o que é isso? Não, morte não, é vida, né? E eu não vi esse processo que ela estava passando, né? De estar isolada, né? Sem poucos amigos, pouquíssimos amigos, né? E a coisa foi se agravando e a gente tinha aquele sentimento de o amor acabou, né? A gente chegou até a discutir com quem ia ficar a criança, né? Nossa filhinha Sofia, com quem ia ficar, se ela volta para o Brasil ou ficava aqui comigo. Minha esposa chegou a arrumar a mala por 2 vezes para ir embora. O inimigo, a primeira coisa que ele acabou foi com a nossa comunicação, né? Então a gente já não tinha mais diálogo, era tudo, a culpa era sempre do outro. Então a gente ficava tentando arrumar culpados e não tinha um diálogo, né? E num dia, numa obra, sempre me emociono quando falo disso. Desculpa. O meu amigo Xará, Flávio, e eu desabafando para ele. Eu falei: cara, acabou tudo, não tem como, eu não entendo minha esposa, né? Aí ele: poxa, eu tenho uma pessoa que pode te ajudar, né? Eu falei: quem pode me ajudar? Porque eu expliquei tudo isso para ele, né? Não tinha como, eu não entendo. Aí ele: Jesus Cristo pode te ajudar, cara. E naquele dia, eu me lembro até hoje, né? Sentado num restaurante, perto de uma obra. Ele: pô, cara, pede a Deus, pede a Jesus que ele te ajuda. E naquela minha situação de não conhecer nada de Bíblia, nada de Jesus, eu orei, ou naquela época eu falava, rezava, né? Eu falei: Jesus, se você é real, me ajuda, que eu não sei mais o que fazer, né? E ali, pouco tempo depois, poucos dias, né? Eu ia até a uma igreja cristã, mas ia com aquele pensamento religioso, né? De cumprir um ritual, né? E eu ia com a minha filhinha, minha esposa às vezes não ia, e um dia que ela foi, né? Ela foi e Deus falou com ela, né? Falou com ela naquele culto. Eu, como ainda estava em depressão e não entendia muito bem, né, que eu estava numa depressão, então tinha dias assim que eu não queria levantar. Então tinha domingos que eu aceitava ir à igreja, mas tinha outros que não. Ah, vai você. Daí eu ia para o shopping, eu fiquei muito consumista, né, porque aquele vazio que eu tinha de Deus na minha alma, eu preenchia com coisas, né? Então eu ia muito a shoppings, eu viajava, voltava com bagagens de coisas que depois eu olhava e disse: gente, eu não vou nem usar, né? Então aquele consumismo. E até que um dia eu aceitei o convite. Acordei bem, falei: não, eu vou lá na igreja com vocês. Só que assim, eu me isolei, né? E eu não deixava as pessoas se aproximarem. Então eu entrava na igreja completamente oprimida e não queria falar com ninguém, né? Eu muito mal sorria assim para o pastor, para a pastora. A pastora que sempre conseguia me dar um abraço assim. Ela vinha, que ela tem aquele jeitão brasileiro assim, bem de dar um abraço assim. Era a única que conseguia me dar um abraço e eu sentava lá. E teve um dia, um culto especial, que eu estava ouvindo louvor e ali começou o meu processo de libertação. Eu comecei a chorar, e aquela música
sabe? Eu sentia a presença de Deus ali naquela música, naquele louvor. E assim, eu falo que o meu coração, ele estava bem endurecido, né? Porque os meus pais eram evangélicos já. E a minha família sempre na procura assim de Deus, eles frequentaram todas as religiões que a gente tem no Brasil. Então eu já estava assim muito incrédulo, coração muito duro, assim. Minha família sempre teve muitos problemas. Meu pai foi alcoólatra. Então eu não conseguia ver Deus como uma coisa boa. Para mim era só mais uma religião. Então eu tinha um coração muito duro. E eu falava assim, que se não fosse Deus a falar comigo, eu não cria. Olha a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E nesse dia o Senhor falou comigo. Falou, eu vi o meu corpo, começou a esquentar da cabeça aos pés. Eu lembro que eu nem conseguia falar muita coisa, eu só dizia assim, me perdoa, porque eu tô tão triste, eu sou tão vazia. Me perdoa, me perdoa. E nesse momento o Senhor falou comigo, olha, eu te perdoo, você me aceitou quando você tinha 15 anos. Aí ele falou daquela experiência bem pessoal, que só Deus e a minha mãe sabiam. E minha mãe não estava cá, né? Então, eu falei, uau, é Deus falando. E ele foi me mostrando a cena, o dia que eu entrei numa igrejinha, e fui lá e aceitei Jesus, e depois não... E foi muito lindo, assim, a misericórdia de Deus sobre a minha vida. E eu falo que do domingo para segunda-feira eu ganhei uma nova esposa, né? Ela começou a pedir perdão às pessoas, me pedir perdão. E foi uma transformação assim que eu fiquei, uau, como é que é isso? Eu quero isso também, né? E logo depois aconteceram várias coisas e 3 meses depois eu decidi também entregar minha vida para Cristo. E hoje, né, desde 2008 até hoje, né, 2007, quase 10 anos, nós somos verdadeiros felizes, né, verdadeiramente felizes. E só tem que agradecer ao que Jesus trouxe para a nossa vida, né? Trouxe a verdadeira alegria, a verdadeira paz, trouxe coisas que o dinheiro não comprava, né? Quando o Senhor nos alcançou, Ele nos deu algumas estratégias. Bem, a primeira estratégia que Ele me deu foi na universidade, porque no Brasil eu tinha iniciado 3 universidades, mas não tinha concluído nenhuma. Então aqui Ele falou, você vai para a universidade, eu vou lhe abrir uma porta. Eu falei, mas Senhor, como? Eu não falo inglês fluente para cursar uma universidade em inglês. Daí o Senhor falou, nisso eu vou te dar a graça, você só tem a fé e me obedece. Então esse foi o primeiro contato que eu tive com o público lá fora. Assim, eu saí da minha zona de conforto, convive com os irmãos, né, todos a falar a mesma linguagem, a paz do Senhor, Jesus te abençoe, e fui para o mundão, né? Então foram 4 anos na faculdade, assim, em volta muitos milagres. A cada semestre era um milagre que acontecia, Deus me dava graça. E ali eu tive muita oportunidade de começar esses contatos, né, profissionais, principalmente com os professores. Então, cada trabalho, cada apresentação na faculdade que eu tinha oportunidade, eu falava de Deus. Eu sempre trazia Deus para a faculdade. Então, 2 amigas minhas da universidade aceitaram Cristo. Eu consegui falar de Jesus para a turma inteira. Um professor escreveu uma dedicatória, que ele escreveu um livro, e ele escreveu uma dedicatória para nós. E nessa dedicatória, para a glória de Deus, ele escreveu que ele viu em mim uma mulher de Deus, e ainda com valores que foram perdidos, que é a família. Então, assim, ele sentiu a presença de Deus, né? Ele viu algo diferente. Então, eu louvo a Deus por essas oportunidades. É um desafio muito grande, acho que para qualquer pai em qualquer lugar do mundo, né? De você combater essa cultura do mundo, essa cultura completamente errada, né? Destruidora das crianças. E a gente vive esse desafio todo dia, né? A gente sempre busca estar junto como família, fazer nosso culto em casa, mostrar a palavra de Deus, né? E sempre confrontando, né, a elas, mostrando o que é verdade, o que é mentira, e que elas são desafiadas sempre o tempo todo, né? A minha filha mais nova, às vezes ela chega triste em casa
porque ela não vai participar tipo do Halloween, né? Que é uma cultura ocidental que já entrou aqui no Oriente, né? Na Ásia. Então, eles absorveram essa cultura do Halloween. Então, é um período que nossas filhas não vão à escola, né? A gente explica os professores, eles aparentemente entendem, mas a gente percebe que há uma discriminação, né? Às vezes a pequenininha vê um pouco triste porque ela quer falar de Jesus e os amigos ficam gozando com ela, né? Mas é um desafio, mas a gente sempre fala para elas que esse desafio vai existir na nossa vida como cristão, de nadar contra a correnteza, contra os princípios do mundo, né? Então, e por outro lado, a gente recebe uma influência maior da cultura chinesa em relação aos deuses, aos falsos deuses, né? Que isso é muito vivo, né, neles aqui. Em qualquer restaurante que você for, tem um mini templo lá para o Deus que ele segue, né? Nos estabelecimentos, né, públicos sempre tem um altar, né? E nas obras que eu participo, às vezes eles fazem lá o ritual deles, né, para iniciar uma obra, ou então quando uma coisa vai ruim na obra, eles acham que tem que fazer um novo ritual para que os demônios deles abençoem aquela obra e a coisa comece a funcionar melhor. Então é sempre um desafio grande a gente dizer não para isso, né? Mas a gente não pode se afastar deles, né? Não pode virar as costas, não podemos nos isolar, nós temos que estar com eles para levar justamente a palavra de Deus. E com isso eu tenho conseguido levar a mensagem do Evangelho, tenho conseguido falar de Jesus para a glória de Deus. E o Senhor tem aberto essas portas, é Ele que faz tudo, né? Eu só vou lá e obedeço.